queria agradecer você Que é isso? pelo tempo, né, por ter aceitado participar aí desse projeto. Eu estou há mais de um ano para fazer isso. Eu sempre falo com a minha namorada que ela mora aqui perto. Pra fazer esse, você tá falando? Aqui com a gente? Ah, é? Sério? Você já tinha entrado em contato comigo, não? Já. Não, eu já vim num show aqui que teve. Ah, você veio. Teve um show aqui do Grande Ogro. Opa! Eu vi um show. E aí, nesse dia, a gente trocou. Ah, acho que sim. E aí foi o que motivou a querer gravar com você, foi isso. Essa questão do... Eu falei pra você, eu tinha uma banda. Eu tô começando a lembrar na época do Ogro, né, que você veio. Acho que a gente conversou. Eu cheguei a falar pra você assim, você tinha uma banda. E eu gravei, e aí você falou assim, E eu falei assim, mas a minha banda é ruim, a música é ruim. Eu lembrei. Aí você falou assim, não, mas presta atenção, aqui no Brasil, né, me conta como é que é essa história aí do... É garra, né? Você, pô, que nem o cinema é ruim, cinema não é ruim não, cinema é ótimo, cinema brasileiro é ótimo. O cara teve a ousadia de fazer um filme nesse país, cara, você tem que aplaudir. E banda que vem tocar aqui, subiu no palco, você tem que aplaudir. É lógico que sempre vai ter um que já está mais adiantado e tal, mais inteirado com a coisa, mas a gente dá um carinho enorme, principalmente para quem erra. Eu tenho essa mania, eu gosto de dar valor para quem erra, para quem, sabe, cinema ruim, porque é esse que você tem que dar valor. O Walter Salles você não precisa dar valor, ele já tem, não é que você não dá valor, hein? Por favor, lógico que dá, eu sou muito fã dele. Mas é assim, você tem que dar valor para um tal de Rubens Melo, que veio aqui, filmou um filme de terror, sabe? Fitas Proibidas. E a menina do som, ele pegou na hora, puxa, eu tô precisando de alguém que faz o som. Aí ele explica como é que é, olha, o som tá bom e tal. Aí nós descobrimos que a menina tinha um problema de ouvido, ela não falava nada. Olha, Rubens, é que eu tenho só 20% de audição. Aí trocamos, a menina ela foi para segurar o microfone, o claqueteiro pegamos na hora, e o cara, nem o claquete ele sabia fazer, levou bronca, é assim que faz. Esse é o cinema brasileiro, esse é o melhor cinema do mundo, entendeu? E a música também, né? Eu acho que, subiu no palco, já é um deus. Fazer com que tem disponível. Exato. Na escassez brasileira, né? Exatamente, porque aqui tudo é mais complicado quando se fala de cultura, né? Então você tem que aplaudir sempre, eu aplaudo muito. Por exemplo, eu tenho uma máxima aí que eu falo, eu faço várias coisas assim para a internet e tal, e às vezes o pessoal até não entende, eles acham que eu só amo o cinema brasileiro. Não, eu dou um valor maior para o cinema brasileiro, porque a gente sabe o que é, eu já participei de gravação, está sendo feito inclusive um filme sobre a charada, uma longa-metragem e tal, sobre a minha vida, então você sabe o que é, você vê o que é a luta, né, desse pessoal, da música, o som, que sempre tem um probleminha, mas o nosso técnico de som aqui é fantástico, do nada ele faz, isso é obra, isso é arte, né? Então isso uma vez falaram assim, Glauber, você é o gênio do cinema. Eu falei, não, gênio é Mojica, o Zé do Caixão, esse é o verdadeiro gênio, porque ele do nada ele constrói, né? Então eu dou muito valor. E eu falo muito assim, o pior filme brasileiro para mim é melhor que o melhor filme americano. É óbvio que isso é um exagero. É que para você deixar bem marcado a sua posição, eu pelo menos sou assim, eu gosto de exagero, para deixar bem marcado. Então, para mim, Cinderela Baiana é 6,5 e o Super-Homem é 6, sabe? Cinderela Baiana é tido como o pior filme brasileiro. Não é o pior filme brasileiro. Eu conheço no mínimo uns 2 pior que ele, não muitos mais. Mas eu amo Cinderela Baiana. Não sei, acho que vocês provavelmente não assistiram, né? Da Carla Perez. Mas tem o Lázaro Ramos, o primeiro papel da vida dele. A gente só pegou o meme, né? Que fala. Sim, que faz, exato. E eu defendo pra caramba esse filme, porque o filme é ruim, lógico que é ruim, não tenha dúvida. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho de cinema, ou mesmo que não conheça, vai perceber erros de roteiro, as atuações, embora tá o Lázaro Ramos do primeiro papel. Então, esse filme é horrível, né? É considerado um dos piores filmes brasileiros de todos os tempos. Só que nesse filme tem o Lázaro Ramos, no primeiro papel dele. Então, olha só como foi importante o Cinderela Baiana. Mas o pior que ele, na minha opinião, já que entrei nesse assunto de paralelo aqui, chama-se Os Trombadinhas. E o filme é nada mais nada menos que dirigido por Anselmo Duarte, o cara que ganhou Palma de Ouro em Cannes, com o Pagador de Promessa. Esse filme trabalha o Edson Arantes do Nascimento como ator principal, e o papel dele, ele é o Pelé. Ele é o próprio Pelé e o Edson Arantes do Nascimento. Ele é os dois no filme. E ele vai ajudar a polícia, cara. É um negócio assim... estratosfericamente ruim, muito pior do que mas mesmo assim eu dou todo o valor para ele. Além do mais, está lá quem?
Anselmo Duarte dirigindo. Tá lá o Pelé. Se ele não fizesse esse filme, a gente não ia dar risada com o Pelé atuando, né? Tem uma hora que fala, você é o Pelé? Não, eu sou a Xuxa. Esse é um pouquinho pior. Mas mesmo sendo pior, é 6,5 para mim. O pior filme brasileiro é 6,5. E na música, né, que foi o tema que você entrou aí de passagem, eu acho que é a mesma coisa. O cara tem a ousadia de ainda mais rock, né? Que, ou música fugindo do sertanejo. Porque o sertanejo, se o cara é ruim, tá bom, né? Sertanejo é outra coisa, pagode é outra coisa. Eu tô falando rock, né? Que é a questão, pelo menos rock e MPB, né? Então eu não sei se foi isso que eu comentei naquele dia, mas acho que deve ser mais ou menos dentro disso, suponho. Porque a minha opinião é essa. Né? Eu entendi melhor agora a sua opinião. Lá foi muito rápido. Agora ela está muito mais consolidada. Agora você valoriza, né, esse feito, porque acontece que quando você está começando, vai ser normal você errar. Né? E essa oportunidade é essencial. E a ideia aqui do Idade da Terra em Transe, que é o festival que a gente faz, que você esteve presente quando tocou o Grande Ogro, por sinal, uma banda que eu tenho um carinho enorme, das quase 500 bandas que já tocaram aqui, o Grande Ogro já tocou aqui acho que umas 5 vezes já. 500 bandas é modo de dizer, porque tem várias bandas que tocaram várias vezes, né? A gente está no 94 vezes 5, que é a média, é só fazer as contas, mas teve várias bandas que trocaram 2, 3, 4 vezes. O Grande Ogro umas 4 para 5. Mas assim, quantas bandas tocaram aqui pela primeira vez e tocaram mal? Falaram, nossa, horrível nada, foi bom demais, cara. E hoje estão aí fazendo sucesso, inclusive fazendo até sucesso. E o espaço era esse, era para dar espaço para o cara que quer botar as veias abertas aqui, ó. Subir no palco não é fácil, gente. Não é fácil. Para fazer qualquer coisa, né? Pode ser um stand-up ou seja lá o que for. Você subir no palco, então, eu não lembro, e naquele dia, provavelmente, que eu conversei contigo, provavelmente eu estava bem ocupado e tal, então eu devo ter falado 2 ou 3 palavras. Mas eu suponho que era a temática principal era essa, que agora eu falei um pouquinho mais. Eu acho que foi, mas eu não lembro. Mas eu acho que não ia fugir muito disso, porque se você falou que é ruim, eu ia... Não tem ruim não. Cinderela Baiana é ruim, eu ponho lá em cima o Cinderela Baiana. Eu aplaudo de pé Cinderela Baiana. Porque é feito com um suor desgraçado. E o cara que dirigiu, ele fez com o maior carinho do mundo, sabe? É o Zé de Woods da vida, é o Zé do Caixão da vida, que sabe que está fazendo o que ele tem de possibilidade de fazer o melhor. Porque cadê o técnico de som? Ele pegou na hora, cadê o menino? Sabe, é assim. Esse é o cinema que eu mais gosto, né? Mas lógico que nós temos também Kleber Mendonça, temos tanta gente boa que com certeza também valoriza isso. Eu não tenho a menor dúvida que o Kleber Mendonça, se ele tivesse aqui, ele ia falar isso também. Que eu já vi ele falar coisa até parecida, Glauber Rocha também, e é por aí. Então espero que ficou mais elucidado, eu não lembro o que eu falei, mas a base é essa, porque essa é uma opinião que eu tenho há muito tempo, e eu particularmente, eu faço alguns programas assim, eu tenho um programa que eu faço, onde eu falo assim, a coisa mais bacana do meu programa, me desculpe quem gosta das coisas certas, são os erros. Eu acho o erro é humano. Você não tem do erro, que programa é esse? Não é nada humano. Eu faço um programa chamado Charada Responde, que é ao vivo, vem pergunta e eu pá. E eu quero pergunta de todo quanto é tipo. Lógico, cinema e tal, mas eu quero que fuja do cinema o máximo possível, né, para sair do lugar de conforto. Uhum. E vem perguntas de tudo quanto é tipo. E às vezes você quer falar, Tom Hanks e fala Tom Cruise, por exemplo. Isso já aconteceu, por isso que eu estou falando. E aí a pessoa fala, pô, Gilberto, só que você falou que o náufrago é Tom Cruise e é Tom Hanks. Eu falei, mas se você sabe, tudo bem, legal. Será que eu falei de propósito? Até para te aquecer? Não, eu falei errado mesmo, de propósito. Não, foi de propósito, foi errado mesmo. Aí quando eu soube disso, eu falei, olha, vocês não perceberam, gente, isso aí tá valendo um prêmio. A primeira pessoa que descobrisse ganhou R$50 na charada. Aí já deu um prêmio pro cara, sabe? Então eu acho que o erro faz você desviar e ir para outros caminhos. Isso é interessante. O erro também da nota, o cara errou a nota, cara, você não é Beethoven, Bach, não é nada, você pode errar, por que não? A gente erra na vida, por que não vai errar na música? Agora, você está gravando, se possível, né? Ao vivo é outra coisa. Como você já deu um gancho um pouco mais filosófico e também um gancho de fugir um pouco do cinema, eu vou te dar essa proposta. Fazer uma pergunta um pouco mais abujanra e te perguntar, qual que é a sua filosofia de vida? Opa, essa pergunta é muito profunda, porque você sabe que é uma coisa assim,
Eu acho que eu fujo muito da filosofia de vida das pessoas normais, né? Então eu sou bem anormal nesse sentido. Eu percebo muito que, eu vou falar das pessoas normais, eu acho que é essa a filosofia de vida. Simplificando, para nem alongar muito, é vencer, né? Vencer é o quê? É ter saldo no banco, é ter um carro novo, é ter 100 mil, sei lá quantos mil seguidores e tal. Com toda honestidade, isso foge de mim completamente. O meu carrinho, eu cheguei agora aí com o Ninho. Não, eu cheguei com o C3 da minha mulher, o Ninho tá quebrado, o meu tá quebrado, eu peguei o dela, olha, C3 dela, 2002, 2010, sei lá que é, né? Não entendo nada de carro, saldo bancário eu não tenho a menor preocupação. Bom, isso só para fazer um parênteses, porque eu acho que eu sou meio... Eu poderia estar muito bem de vida se eu seguisse a filosofia de vida de uma pessoa normal, que eu acho que é assim, é trabalhar, estudar, estamos juntos até aí, e, se possível, pisar em cima dos outros. Eu vejo muito isso, eu vejo gente querendo pisar. Se eu dependesse de pisar só um pouquinho em cima de alguém, eu estaria muito bem de vida. Então eu, quando montei a locadora, foi porque eu fugi de todas as formas de filosofias de vidas que eu via. Você tem que vencer, você tem que... Não, eu quero vencer na amizade, eu quero vencer no que eu gosto. Jamais trabalhei no que eu não gosto. Então vamos lá, agora um resumão aqui. Eu nunca fiz o que eu não gosto. Nunca trabalhei no que eu não gosto. Quando eu entrei e vi que não era, eu saía. A minha carteira profissional parece uma Bíblia, assim, em termos de página. Não, a Bíblia nem é tão... É grande, eu não sei porque eu não conheço a Bíblia. Quer dizer, conheço essa ficção aí, muito mal feita, por sinal. Mas é muitas páginas. É muitas páginas, a minha carteira, tem 3 carteiras. Porque eu entrava, não vou. Eu jamais vou ser escravo do serviço e do dinheiro. Isso jamais. Por isso que eu montei a loja. Porque aqui é cultura. Aqui o cliente não tem sempre razão. Isso é legal. Que cliente tem sempre razão? Falou merda, nós vamos discutir. Por que não presta? Vamos lá, cadê? Dê argumento, você pode não gostar, até aí tudo bem. Mas você assistiu, você conhece? Bom, mas como filósofo, essa pergunta é fogo. Eu estou enrolando aqui porque é complicada essa pergunta, é muito complicada. Eu não consigo pensar no futuro, é um defeito terrível da minha filosofia de vida, porque eu acho que você tem que pensar assim no futuro. Eu gosto muito mais de pensar no passado do que no futuro. Eu acho que também foge das pessoas que sempre pensam dentro disso que eu falei, né? Quero comprar um carro, quero isso, quero aquilo. Não, eu quero vencer na amizade, eu quero ter gente que fala assim, Gilberto, você mudou minha vida, você indicou aquele filme. Isso é mais importante. Eu tenho até um documentário feito chamado Persistência, onde a diretora, a Arlene, que é a diretora do filme, sem eu saber, ela entrevistou alguns clientes que falaram isso. Gilberto, isso me emocionou mais do que qualquer coisa. Gilberto mudou a minha vida com as indicações de filme. Mas assim, agora como filosofia, é tentar sempre fazer o bem. Eu não consigo entender como é que alguém quer fazer o mal para o outro. E outra, às vezes a pessoa faz o mal para mim, e muita gente fez isso, eu perdoo com uma facilidade muito grande. Desde que pediu perdão. O cara tá 0-0 comigo, ele fez um mal, -1, pediu perdão, +2, ficou 1 positivo. É por aí, eu acho que o perdão, não o divino, o perdão aqui, o humano. O divino é aquilo, você fez um monte de cagada, tá morrendo, pediu perdão, você vai pro céu. Para com isso, né? Vamos rasgar isso aí tudo. Então, eu acho que a minha filosofia de vida é de uma forma assim, tão simples, porque eu não penso em comprar, eu não penso em ostentação. Agora, a cultura é tudo. Eu me preocupo muito com a cultura, então eu procuro sempre, e por isso que eu montei uma locadora, porque a locadora para mim não era divertimento, não era isso. Não era centro, videolocadora, charada clube. O clube já estava no nome. Por que clube? Clube é o lugar que você conversa, troca ideia. É um clube, é o lugar para conversar. Quando eu abri não dava para conversar, porque era muita locação. Hoje dá, hoje a gente mais conversa do que outra coisa. Mas assim, é viver e deixar os outros viver, isso eu acho que é o mais importante, é saber que o ser humano é importante, porque parece que hoje o ser humano não presta e acabou. Para mim o ser humano é ótimo, né? E é dar atenção às coisas simples e não às coisas pomposas, e não olhar quem tem muitos seguidores, não. É você ser simples, objetivo, embora eu acho que eu enrolo muito para responder e tudo mais, eu não sou tão rápido,
porque eu acho que a resposta sempre, hoje está muito assim, sim, sim, nossa, é impressionante, é sim, porque é uma outra, nem tanto criticar, mas o pessoal que vem hoje é sim, não, é binário, embora a gente tá numa, com uma amplitude tão grande, mas ficou no binário, é 0, 1, é binário, é 0, 0, 0, 1, é sim, não, sim, até o meu netinho, sim. Pô, vamos falar, vamos conversar. E é isso, eu gosto de conversar, gosto de trocar ideias, gosto de cultura e não gosto de ostentação, não gosto de carro, eu gosto de cultura. Resumindo totalmente, a minha filosofia de vida é viver e deixar viver, gente. É só isso, não precisamos de bíblias, de manuais. Gente, é só você, o que você quer fazer, você faz. Atrapalhou o outro? Tenta não atrapalhar. É só isso, é só viver. E, se possível, a cultura acima de tudo. Porque você lendo, assistindo filme, indo em teatro, você tendo uma boa visão do mundo, você dificilmente vai extrapolar, dificilmente você vai sair dos trilhos, dificilmente você vai atropelar alguém. Então, a minha filosofia do mundo é não atropelar ninguém. Pronto, para resumir. Muito bom, muito bom. Dentro do que você falou aí, você já respondeu a próxima pergunta, que seria que se o dinheiro não existisse, o que você faria? E é o que você fez, né? Foi criar uma videolocadora. Cara, é sério, viu? Eu vou te falar uma coisa que é muito gozado, e você pode acreditar. Eu falo tanto que geralmente acontece isso que você fala. Putz, você já respondeu a outra pergunta. Você já respondeu, é sério. Agora você falou isso, eu até dei risada. Porque eu sou meio, né, prolixo. Mas é o seguinte, você perguntou do dinheiro. Não, o dinheiro pra mim, puxa vida, sabe o que eu penso assim? Eu tenho que pagar aluguel. Isso aqui eu pago aluguel, tá? Não é meu. Se fosse meu, você tá louco. Eu pago aluguel e não é pouco. Dá pra perceber, não é pouco. Então a minha visão do dinheiro é assim. Quando eu alugava filme, eu não cobrava multa. Todo mundo cobrava multa. Eu não cobrava rebobinar. Todo mundo cobrava rebobinar. Eu estou dando cultura para o povo está vindo na minha casa, levando o filme e vou cobrar 100%. Eu sou economista formado, administrador e economista, né? Eu não conheço nada que passou um dia você tem 100% de multa. Passou 200% de multa. Eu jamais fiz isso, jamais. Quando havia um exagero, e aquela pessoinha, a gente já tinha marcado lá, que era meio estranhazinha, esse eu cobrava uma multinha porque eu sabia que ele estava realugando, tinha muito isso também. Mas 90% das vezes eu não cobrava multa, rebobinar nunca cobrava. Então o dinheiro para mim é uma coisa assim, eu preciso do dinheiro porque eu tenho que pagar as dívidas. E o que são as dívidas? É os filmes que eu comprei, é a locação que eu tenho que pagar. Eu aponto aqui em cima porque eu pago para o dono que mora aqui em cima, tá? Se vocês estranhar que eu fizer isso é porque então eu tenho que pagar, não é para Deus, né? É para o seu amado aqui em cima. É amado porque é o nome dele, porque eu não amo não, mas eu adoro ele, mas ele já faleceu, agora é os filhos, então é o amadinho, é para ele que a gente paga o aluguel aqui em cima. Então eu tenho que pagar aluguel, água, luz. Então o dinheiro para mim é isso, eu tenho que pagar. Sobrar dinheiro, minha mãe, quantos anos não sobra? E quando sobrava, até 2014, já faz mais ou menos uns 10 anos que não sobra dinheiro. Quando sobrava, porque também não sobrava, era 20 mil que entrava, 20 mil que saía. Eu comprava em filme, isso aqui era o meu hobby, não bebo, não fumo, meu hobby era esse aqui. Então era aqui que eu punho o dinheiro. Talvez um dos motivos que eu ainda estou aberto, sou o último, é esse, mas não, é paixão, é outra coisa, não é por isso. Muita gente fala, não, é por isso que você está aberto, porque você não cobrava multa, porque isso, porque você comprava muito filme, não, é paixão. Tudo bem, é tudo isso, mas é paixão. É apaixonado pela cultura e pela loja. Então, dinheiro para mim é uma coisa tão insignificante, porém é muito significante, porque você tem que pagar os aluguéis, você tem que pagar suas dívidas, né? Então é gozado isso, é uma coisa filosófica aí, porque não é importante, mas é importante, né? Então mas eu não me preocupo com dinheiro. Então vem muita gente visitar aqui, quer ver um exemplo bem claro disso? Vem gente de longe visitar a loja, de longe. Eu fico feliz da vida, vem tirar foto, do Espírito Santo, São José do Preço, São José dos Campos, e tanto Campinas, né? Não é longe Santo Amaro, não, é longe mesmo. Eles vêm aqui. Fica horas conversando, não é meia hora não, é horas conversando, porque eu gosto de conversar agora. Pô, o cara veio aqui, veio de longe conhecer a minha loja. Conversa, eu chego em casa.
Eu chego em casa e falo, poxa, veio um cara de Espírito Santo, ficou 2 horas conversando, ficamos das 11 às 2 da manhã. Até eu tive que fazer um vídeo para mostrar que eu estava com ele aqui, porque senão talvez não fosse nem... Fica meio difícil acreditar, as mulheres... Aí eu fiz o vídeo, tá, olha, eu tô aqui com seu marido, eu gosto dele, sou fã dele e tal. Tá, eu falei, você viu, o cara veio do Espírito Santo, né? Ela falou, legal, quanto ele comprou? Falei, não, eu ainda dei um DVD de brinde para ele. Aí entra um detalhe, eu não estou criticando quem falou quanto ele comprou, porque a mulher, no caso, a minha mulher, no caso, ela tem uma visão clara e objetiva. Você trabalha para ganhar dinheiro, a filosofia não é igual a minha. Eu falei, nossa, é verdade, ele não comprou nada. E isso não me afeta. Se vier e não comprar nada, nenhum problema. Viemos e conversamos e fiz mais um amigo. Então o dinheiro para mim é uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que eu não dou valor nenhum, é mentira, porque eu dou muito valor. Gozado, né? Lógico que eu dou valor, porque eu pago em dia. É um paradoxo. Eu pago em dia, é um paradoxo. Dinheiro para você é um paradoxo. É um paradoxo. Na astrologia tem um paradoxo aí que tem um nome que eles sempre falam assim, quando eles não têm uma explicação, tem um nome que infelizmente vai me fugir, porque veio um pessoal aqui desse... Então eles falaram assim, que quando tem uma coisa que não tem muita explicação, é o paradoxo de não sei o quê, só que infelizmente eu não lembrei. Eu pensei que eu ia lembrar, mas não lembrei. Então é um paradoxo muito estranho, porque não tem explicação. Quer dizer, para mim tem, eu não ligo, mas ligo, né? Tem que ter dinheiro, mas eu não penso nisso. A pessoa entrou aqui, opa, ele vai alugar, que bom, será que vai ser? Não, ele veio para conversar, cara, para saber quem achará, tirar foto. Então o dinheiro, lógico, é importante, porque você fica doente, você tem que operar, você tem que gastar. Então é muito cômodo eu dizer que eu não ligo para dinheiro, né? Porque eu ligo sim, eu preciso pagar. Então esse paradoxo fica no ar aí. Eu tô falando isso porque eu queria lembrar esse paradoxo que tem singularidade, eu acho que é isso, hein? Singularidade. Quando eu descobri isso porque veio um pessoal, astrologia aqui, lá de São Carlos, a faculdade, vieram visitar 5 astrólogos, era algum festival que estava tendo aí de astrologia. Astrologia não é aquela coisa de ler horóscopo, não. É astrologia. Não é signo. É isso, não. Era astrologia. E eles falaram assim, paradoxo, singularidade, acho que é isso. Que aí eles explicaram que assim, que nem o buraco negro e tal, quando eles não têm uma explicação ainda, eles falam que é uma singularidade. Então, a minha questão com o dinheiro é uma singularidade. Muito bom. A próxima pergunta tem a ver com como foi o processo de resistir ao tempo e como foi esse processo de transformação, de locadora para centro cultural. Você falou um pouco ali que já tinha no início o nome de clube, sim. Mas como é que foi esse processo? De hoje você está quase integralmente um centro cultural, alugamentos, como é que foi esse processo? Vou só pedir para você ser um pouco breve, que eu não sei se eu tenho... porque eu fiz um material ontem e não descarreguei a câmera. Ah, legal. Então a primeira parte da pergunta é sobre o processo sobre de virar o processo um centro cultural. de sentar. A gente começou, lógico, como locadora, né? Nessa época era todo mundo queria ter locadora, que nem igreja evangélica, todo mundo abria uma, né? E eu abri, mas sempre com uma outra visão, já com uma visão cultural. Isso eu sempre tive. Não era quero alugar, não, comprar Van Damme, não, quero filme brasileiro, argentino e tal, que eu adoro cinema argentino. Então, ela já estava um embrião. Desde o início já existia um embrião de uma coisa maior, que seria esse centro cultural. Uma sala onde a gente passaria filme, sabe? Comentaria, vamos passar filme, chamar a gente para discutir sobre esse tema de filme, vamos bater um papo sobre filme. Mas não deu por causa do movimento absurdo que tinha. A gente chegou a alugar 880 fitas num dia. Era VHS aí. E a média era 400 fitas nessa época, 500 e tal. Então não deu. 2010, 11 para cá começa a acalmar. E aí assim, aí já você teria que fechar a loja praticamente, porque não tinha um movimento para isso. Aí a gente teve a ideia, eu e Eduardo Osmédio, que é um músico e tal, que é meu cliente, vamos fazer shows de música aqui? Falei, ótima ideia. Aqui é uma sala erótica de mais 18, né? É o mais, eu não quero falar o nome porque às vezes dá problema. É mais 18, vocês sabem o que é. O mais 18, aqui era o mais 18. Então, ele queria fazer lá em cima, vamos fazer alguma coisa para motivar? Vamos. Não, vamos fazer lá embaixo. Mas pode? Pode. A gente pastou aqui as prateleiras e tal. E fizemos 2 primeiros, só que no terceiro a gente já começou a ver que tinha muita gente, tiramos todos os eróticos e deixamos aqui essa sala
como uma sala com palco, né, para fazer vários outros elementos, fazer um festival de curta-metragem. Então, vingou o quê? Aquilo que eu tinha lá no início, que teria que ser mais que uma locadora. Tinha que ser mais do que uma simples locadora. A locadora tinha 20 no raio de 1 quilômetro, aqui de Sapopemba, em Sapopemba. Pô, ser mais uma, isso não batia comigo. E vingamos de 2000. Nós fazemos o Idade da Terra em Transe há 9 anos. Nós estamos na edição, acho que 94, se eu não me engano. 9 anos. Passamos a pandemia e tudo mais. Antes da pandemia a gente começou. E hoje a gente faz shows, muita coisa aqui, stand-up, shows de rock, MPB, jazz. E eu estou muito feliz com isso, porque a gente traz cultura para um bairro que a cultura está bem longe daqui. O lugar mais próximo que tem cultura aqui é São Caetano e Santo André. Sapopemba tem uma bibliotecazinha lá e tal, e uma escola de samba aqui, e a gente, né? Então a ideia de trazer a cultura para o bairro, a gente conseguiu depois de uns 10 anos. Quer dizer, desde que eu abri eu trouxe cultura, mas o Centro Cultural, que é muito mais do que uma locadora, embora a locadora sobrevive, isso é importante. A locadora Charada, ela sobrevive. Só que juntamente com ela, em vez de vender, sei lá, perfume, essas coisas, que poderíamos até abrir um espaço para isso, não, a gente abriu espaço para vinil, para aulas de violão, para shows de rock, stand-up, a exibição de cinema com a presença de filósofos, de psicólogos, conforme o tema do filme a gente trazia, e vamos voltar a fazer a partir do ano que vem. Então, que bom, que era um sonho que eu tinha de fazer um Centro Cultural Charada, mais do que uma locadora, um Centro Cultural, e hoje sim, conseguimos. É um Centro Cultural e uma locadora sempre. Charada é locadora e Centro Cultural Charada. Perfeito. O que significa para você resistir com a mídia física no mundo que está cada vez mais digital e dominado pelo streaming? Entendi. Olha, resistir com a mídia física, inclusive com o VHS, que a minha maior paixão é o VHS, mais até do que o DVD, que é mais antigo e tal. Então você resistir com o VHS, com o DVD, com o Blu-ray, com o vinil, com o CD e fita cassete, LD também, Laserdisc, primeiro que é uma reserva cultural, né? É uma reserva porque se você não tiver algum lugar que contenha isso, porque o museu é uma coisa mais estática, né? É um museu. Eu não sou um museu, eu sou além, mais que um museu, porque aqui você pega, leva, compra. O museu já é um pouco mais complicado. Aqui é um sebo, mas também é mais do que um sebo, porque a gente sabe o que tem aqui, a gente é cultura mesmo, a gente compra ainda coisas novas que saem, coisas velhas também que você precisa ter no acervo. Então, você ter isso aqui para mim, primeiro que são meus filhos, são meus parentes, né, de fé aqui, meus irmãos. Cada compra que eu fiz tá registrado. Você tem uma certidão de nascimento, você tem uma história deles, né? E é um resgate de uma coisa que está se perdendo, que é você pegar na mão o livro, né? É lindo, maravilhoso, nada contra você ler no celular, nenhum problema. Eu adoro tudo isso, porque senão você seria só o passado, não. Embora eu amo o passado, mas o passado nesse meu caso aqui, é para você saber da história que começou com um vídeo. Você tem que saber onde começou, você começou dali, você tem que rebobinar. Então, não adianta você simplesmente cair de paraquedas já no que nós temos, que é essa coisa que está super adiantada e super atrasada para daqui 5 anos, né? Então, se você não guardar isso, eu pelo menos guardo, meus amigos que são mais 3 locadoras que tem, também guardam aqui na capital, e mais do que guardar, e só tirar o pó, não é isso, a gente está passando adiante. Então, para mim, filmes em VHS que não existem em lugar nenhum. Então, não existem nos streams, nem em DVD, nem em Blu-ray. Então você tem alguma coisa que para mim é tesouro. E eu tento expor isso para as pessoas, que eu tenho esse tesouro e que esse tesouro está fácil para você conseguir. É só vir na Charada que você vai ser o Indiana Jones aqui, vai descobrir que os tesouros estão vivos e não vão morrer jamais. A gente não vai deixar morrer. A gente não vai. Enquanto existir locadora, não. Perfeito. Tem acontecido também um movimento que é um efeito mola, né? Como tudo ficou digital, o livro virou digital, o filme virou digital, tudo virou streaming, agora está tendo um efeito reverso.
O pessoal tá voltando a usar câmera de filme, É. estão voltando a comprar vinil, então as bandas estão lançando os discos em Sim. vinis, e você sente que as pessoas hoje em dia estão alugando mais filme, estão acessando mais essas mídias físicas? Eu sinto que estão acessando mais, mas assim, o aumento de 100% para 1 vai para 2. Tá tendo, principalmente, no meu caso, charada, né? Não estou nem entrando, mas isso com certeza. Tá tendo essa visão, vamos dizer, do passado e tal. Mas eu vou ficar um pouco mais no charada aqui, né? Na locadora. De 1 ano e meio, de 1 ano para cá, a gente ficou assim muito popular nas internets da vida, que eu nem sei porque eu não sigo isso não, mas sei que a gente ficou no Rinha de Cinéfilo, nos programinhas que eu faço, nos TCCs que fizeram aqui, que teve muito sucesso, e a gente ficou muito, vamos dizer, famoso, a ponto de às vezes andar no supermercado e alguém dizer, o charada e tal. Então, no meu caso, de 1 ano para cá, arredondando, de 1 ano para cá, por esse revival do passado, da locadora, eu percebi uma procura muito maior. Mas esse muito maior é assim, um aumento dos 200%, mas você alugava 3, você está alugando 6, 9. É um aumento muito grande, mas de uma coisa muito pequena que tinha antes, né? Eu estou falando sempre agora só no caso charada. Mas eu sinto abrir carteirinha, gente querendo abrir carteirinha, querendo levar a carteirinha mesmo, sabe? Vindo, às vezes nem quer abrir a carteirinha, só quer a carteirinha para os colecionadores. Então a gente descobriu, não que descobriu, ela já existia, que existe uma febre, um monte de gente querendo esse remédio para a febre dele, que é o consumismo de cultura, mas até menos do que de cultura, eu acho até. É de colecionismo mesmo, né? E alguns de passado histórico, de lembranças, né? E a locadora tem... Porque a locadora, para quem é menos de, sei lá, de 20 anos aí, não tem a menor ideia do que foi a locadora. Mas a menor. E era um ponto de encontro, de conversa, de namoro, de casamento, de troca de ideias. Era uma viagem à Disneylândia, na sua esquina. Você tinha uma viagem à Disneyland na sua esquina. E isso, com essa modernidade rápida do celular e de tudo que está aí, da fibra ótica, escambau, ela ficou no passado, mas está lá, quem viveu está lá dentro e descobriu que ainda existe uma locadora, existem outras locadoras, que ainda existe vinil. Então eles estão, está sendo acelerado essa busca pelo passado perdido, né? E quem não viveu isso, que é a molecada de 13, 14, 15 anos, que não viveu, ela sente saudade de uma coisa que ela nunca teve. É muito interessante isso, porque o que entra de gente aqui de 13, 14 anos, que a mãe traz geralmente, ou às vezes vem sozinho, 12, 10 anos, e eles ficam abismados. Eu percebo que tem um certo carinho, ou até mesmo curiosidade, ou até mesmo um riso. Era assim, dando até um deboche, mas já está entendendo que existiu um caminho para chegar aonde chegou hoje. Então mas isso falando como charada, mas eu acho que como um mundo todo, é só ver o que está acontecendo. Parece que fita cassete está vendendo bem já, os cantores estão lançando fita cassete, voltou a vender. O CD de música parece que voltou a vender. Isso não quer dizer que vai voltar a locadora. Não. O que pode no máximo acontecer, você monta uma barbearia e bota um negocinho lá com os filmes e tal. Isso sim, agora a locadora, não é porque eu não quero concorrência, eu até quero... Putz, já pensou se tivesse 10, era sinal que o mercado está ativado, né? Eu até quero locadora. Quando começou a fechar as locadoras, no início, bem no iniciozinho, a gente ainda falava, o pessoal das locadoras outras, que bom, né? Os meus vizinhos estão indo embora. Eu nunca falei isso, nunca. Porque eu sabia, eu fui vendedor, eu já sabia que era o começo do fim de uma era. Então eu não ficava contente. Falei, puxa, que pena. E não é legal. E os caras, não é bom. Não é legal, porque é o fim de uma era e a gente vai ter que ser remanescente aí. E quem vive só do dinheiro fechou rapidinho. E os apaixonados sobraram. Somos em 4. Nós somos apaixonados. Os outros 3 estão bem, viu? Eles alugam bem. 4 no total. Eles alugam bem, 2 deles alugam muito bem, da Vila Clementina e o Grande e o Paulo do Copan alugam bem ainda. Eu alugo muito pouco. É porque alugar hoje você tem um problema que acontece na indústria, que é a obsolescência programada, né? Também. Como os DVDs, os aparelhos não têm reparo,
a mão de obra tá escassa e acabou, aí acaba que você não tem um aparelho para reproduzir. Eu mesmo adoraria ter VHS, eu amo de paixão VHS. Não teve mídia igual, eu acho, porque eu não cheguei a assistir tanto VHS, mas é isso, a magia. A gente entrava na locadora, pegava o VHS do Jurassic Park, com aquela capa, que todo mundo sabe. Né? Jurássico. E aí a capa texturizada, aquilo era uma magia. Quando você tirava uma fita verde da Disney de dentro da caixa, aquilo era um negócio incrível. Só que hoje o aparelho de VHS é algo inacessível. Eu percebo muita gente querendo aparelho. Eu tirei aqui, ó, até essa altura, era tudo VHS, ó, fazia todo esse círculo aqui, ó. Tá tudo lá em cima agora. E alguma coisa ali jogada e tal. Jogada não, né? Tirada daqui. Mas eu devo ter aproximadamente uns 50 hoje. Alguns eu dei, vendi e tal. Eu tenho uns 50 VHS. E em breve eu vou fazer uma geral nele e vou botar alguns para venda, porque tem uma procura muito grande. E é isso aí mesmo, você falou, você usou o termo certinho do descarte programado, acho que não foi bem assim que você falou, mas você falou alguma coisa bem parecida com isso, que é verdade, porque a indústria, ela te come. O celular mesmo, o celular, o top de linha hoje, que é caríssimo, daqui 2 anos, e foi feito com esse intuito. Então, infelizmente, isso é uma coisa que nos... O próprio Blu-ray, gente, saiu Você não encontra Blu-ray, a não ser nos mercados livres da vida. Mas aonde você vai encontrar Blu-ray para venda? Não tem. Então o que sobra é alguns aparelhos de games, né, que usam isso, mas aí entra aquele pessoal que vai atrás, que compra um aparelho, que compra um DVD, ou um VHS, ou um Blu-ray, e acha que descobre um lugar. Putz, a charada tem aqui no bairro, ou então tem lá. E esse pessoal, que é um nicho muito pequeno, mas em relação a 1 ano atrás, 2, 3 anos atrás, aumentou e muito. Porque essa onda nostálgica, ela está viva, isso não há dúvida. E eu acredito que ela vai continuar muito viva ainda, mas não que ela vai reacender. Ela só vai ficar viva, né? Morta. Aliás, nunca morreu, né? A nostalgia, eu lembro que quando eu era dos anos 60, eu lembro quando eu era criança dos anos 60, muita gente ainda já não se usava mais chapéu. Eu sou do tempo que se usava chapéu. Mas não se usava mais chapéu. Mas meu pai gostava de comprar chapéu lá na rua. Seu pai já era um nostálgico. Já era um nostálgico. Você já pegou então... Mas o meu pai era nostálgico pelo seguinte, quando eu nasci ele tinha 53 anos. Minha mãe 51, quando eu nasci em 56. Eu nasci em 56. Talvez também por esse motivo de eu nascer muito tardiamente em relação aos pais, né? E ter os irmãos tudo mais velhos, sobrinhos mais velhos. Não sei se isso ajuda um pouco essa questão nostálgica minha, não sei. Pode ser até que sim, pode ser que não. Mas é uma coisa que bagunçou um pouco a cabeça, sabe? De você ser muito novo em relação ao seu irmão, que é muito mais velho. Minha irmã, que acabou de falecer, ela morreu com 97 anos, né? Eu tenho sobrinhos de 60, quase 70, sei lá, bem mais velhos do que eu. Acho que quase 80 ela já tem. Quando eu nasci ela já tinha acho que uns 20, sei lá. Eu me perco nessas coisas, eu não sei, sobrinho, neto e sobrinho e filho eu sei, mas nora, cunhada, eu me perco tudo nesses negócios, porque essa aqui é sua irmã. Minha irmã? Ela é minha irmã, eu não sabia que era minha irmã. Eu tenho uma irmã que eu vim saber que era minha irmã, acho que eu tinha uns 15 anos, sei lá. É impressionante isso, como bagunçou a cabeça. E sem contar também que nos anos 60, quem tinha 15 anos é 10 anos de hoje, né? A cabeça é bem diferente. Por isso que Einstein bem diz, tudo é relativo, né? Mas é isso, legal. Você acha que a vida ela é mais parecida com um filme de comédia, drama, suspense, terror? Qual gênero que é a vida? A vida hoje é terror. Hoje. Porque é impressionante o que a gente vê por aí. Isso é um terror. Assustador. Assustador. Eu não me conformo com o que ocorre Israel, Palestina, Gaza. Gente, não dá para... Isso tudo é falta de cultura. É só isso. Que é o que a gente tem aqui, que é cultura explícita, né? Então... É uma mistura de ficção com terror, porque não dá nem para acreditar no que acontece. Você tem o fato não é mais nada, fato é fake. Você tem fato, você tem os dados, você tem confirmação, você tem número estatístico, nada vale. A gente vê muito falando que muitas vezes o pior filme de ficção
não chega aos pés da nossa realidade. Isso direto, os políticos estão falando isso direto, que roteiro é esse? Não dá para acreditar, exatamente. Por isso que eu acho que, infelizmente, hoje, tudo bem que o meu gênero favorito é terror. Então eu estou até elogiando, né? Se o meu gênero favorito é o terror, tá? Adoro terror. Assim, chegava filme, e na época chegava trocentas caixas, tá? A primeira que opa, chegou o terror. A ordem era o seguinte: brasileiro, chegou um monte de filme, primeiro que levava brasileiro, para assistir. Segundo lugar, terror. Então, se chegasse um Zé do Caixão, você já entendeu, né? Está em primeiro e segundo lugar. Ou qualquer filme de terror brasileiro. Esses dois. E depois, diretor. Para mim, não é um gênero, mas é um gênero para mim. Diretor. Então, era terror, Brasil, ou Brasil e terror. Brasil e terror mais ou menos juntos ali. Filme brasileiro, vai em primeiro lugar. Terror em segundo e diretor. Então, responder que hoje está mais para terror poderia ser até um elogio, porque é o gênero que eu gosto, mas não é nesse sentido. É outro sentido filosófico aí. Está mais para terror e ficção, é uma ficção com terror, porque não dá para acreditar e é lamentável, né? É aterrorizante, né? É assustador. Terror assusta, né? Quisera eu dizer, puxa, como seria legal um romance, né? Puxa, como seria legal, porque dentro daquilo que eu falei logo no início, para mim, puxa vida, é tão fácil gostar de alguém, é tão fácil. Eu gosto de todo mundo, é muito difícil eu não gostar de alguém. Eu parto de um princípio, todo mundo é bom, e depois a gente vai eliminando, mas hoje é o contrário, todo mundo é ruim, só você é bom, e vai ser bom se concordar com você. Então vamos lá, hoje infelizmente, terror, aquele terrorzinho com ficção, tá? É mais por aí que tá, mas não é... Eu amo terror, gente, de novo, mas esse terror é porque é assustador o que está acontecendo e tudo tem um nome, é falta de cultura, só isso. A falta de cultura, não só da cultura consumida, com livros, discos, mas também na parte da educação, né? Eles removeram sociologia, filosofia do ensino fundamental para fazer com que a filosofia você não pense em si como indivíduo, e a sociologia para você não pense em si como sociedade, ou parte de um todo. Sem dúvida. Quando eu falo cultura, né, falta de cultura, é lógico esse segmento está contido, né? É você, por exemplo, eu me recordo quando eu estudava no primário, né, na época chamava primário, você tinha religião, você tinha aula de religião. Que cultura é essa? Hoje, acho eu, posso estar um pouco enganado, está abolido filosofia, né? Parece que aboliram agora, não foi? Parece, posso estar enganado. Eles removeram do ensino médio. Você tinha que ter... Erondina, quando foi prefeita, ela queria botar jogo de xadrez. Ela queria botar jogo de xadrez como elemento que na Rússia, por exemplo, tem, e outros países tem. Então, você tem que tirar a cultura, porque... Já pensou se o Brasil fosse um país que desse valor à cultura? Quantas pessoas que estão hoje lá eleitas ficariam? Ninguém. Se o povo fosse culto, um ou outro ia enganar, porque tem uns que enganam, porque o cara é tão esperto que ele dá nó em pingo d'água. Mas esse lote aí que está se prevenindo, por causa desse escândalo aí da Brigadeiro Faria Lima, aí eles já estão e já aprovaram, provavelmente não vai ser aprovado, mas está aprovado. É um escândalo. Gente, isso é um escândalo que o povão não chega para eles, não vai chegar. Não vai chegar. Eu não gosto de assistir muito televisão, jornalismo, mas às vezes eu assisto, não falam nada. Palestina, Israel, não se fala, só se fala um lado, não se... É impressionante, e sem contar que hoje nem é a grande mídia, né? A grande mídia praticamente é a pequena mídia, e ela que é enorme. Porque na pequena você vai encontrar o que você quer ouvir. E lá você vai encontrar e vai ter o seu carimbo, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, ele tá... Então a gente falta na base, mas desde ali dos primeiros anos, do meu tempo do primário, você ter matérias que te dariam condição de você pensar. Isso é o mais importante, é você pensar. Saber que teve gente que há 2000 anos atrás, os filósofos lá, já pensavam, já tinham... e isso... Eles são ridicularizados. Inclusive, o pior é o seguinte, além de eles excluírem, eles são ridicularizados. Os filósofos, se você analisar o contexto, geralmente eles são ridicularizados, para poder, inclusive, eliminá-los, né? E é isso. Então, você passa a ter a cultura como um elemento secundário,
Você só tem que... As igrejas pentecostais falam que você tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E é isso. E a cultura, em todos os níveis, tentam ficar... Os filmes estadunidenses chegam aqui, para quê? Para fazer aquela lavagenzinha, deixar aqui... E quando sai um filme tipo Ainda Estou Aqui, esse pessoal que nem sabe o que aconteceu e nem quer saber, já ataca sem assistir. O filme é ruim. Como é que uma fruta pode ser ruim se você não comeu, se você nunca comeu aquela fruta? Vai assistir. Primeiro assista, depois fala mal. E se assistir, você não vai falar mal. Até porque tudo isso aconteceu, eu estava vivo lá, lembro do Rubens Paiva, lembro disso tudo, não é fake. E que é isso? Você acaba com o cinema. E aí o ator que fez não presta, ele já está... e nós temos no mínimo 30% que é assim, né? No nosso povo, no mínimo 30%, mas eu acho que é muito mais, porque tem aqueles 30% que são esses cabecinha pequena, e tem no mínimo uns 20% que não aceitam que uma pessoa humilde possa governar, possa falar com o presidente de tudo quanto é país, não aceita, porque ele está se desvalorizando. Como é que eu que estudei, tenho diploma, esse cara... Né? Então a gente é cultura em todos os degraus da cultura que afetam esse país. E tem que ter filosofia, tem que ter aulas de xadrez, você tem que instigar as pessoas a pensarem e não você pensar pelas pessoas, né? Que é o que acontece hoje. Perfeito. Se você pudesse congelar algum momento da sua vida em foto ou vídeo, qual você congelaria e como? Minha mãe, tem um filme japonês que você tem que escolher um minuto da sua vida. Que é a única coisa que vai sobrar. Já deixa a dica. Camarada, você acha que eu estou falando aqui para tentar lembrar? Você viu que da outra eu lembrei. É um filme japonês maravilhoso. É um filme meio espiritual, né? Meio espírita. Ai, vamos ver se vem, hein? Se não vier, opa, fica a dica aí. A primeira pessoa que lembrar desse... É sério. Escreve a primeira só, por favor. R$50 em compra na charada de graça, tá? É um filme japonês que é um lado espírita, né? Espiritual, porque o Japão tem muito disso. Você morre, você vai ser acolhido, tipo um umbral, né? Alguma coisa assim, tipo não um paraíso, mas um umbral, e lá você vai se adequar que você está morto, porque você às vezes tem uma dificuldade de entender isso, você vai ter algumas pessoas te orientando, e muito louco, é tipo um diretor mesmo de cinema, que vai estar com você. E ele vai dirigir 1 minuto da sua vida. 1 minuto. Ele vai ter toda uma equipe, isso aqui, ó, luzes, tudo, para fazer... montar o cenário desse 1 minuto. E você vai ter o tempo que for necessário para escolher esse 1 minuto da sua vida. Acompanhado com toda uma equipe cinematográfica, vamos chamar assim. E aí você vai... Porque tudo será apagado, mas esse 1 minuto vai ficar contigo. Lógico que eu sei o nome do filme, mas não vou falar não, mentira, eu te esqueci. Mas ó, a primeira pessoa que escrever, eu acho que isso vai sair em algum lugar que dá para escrever? Dá? Eu não entendo. Dá? A primeira, é sério, Gil, ó, charada, só R$50, porque a gente... É reais, não é dólar não. R$50 em compra. A primeira pessoa que lembrar o nome desse filme, tá bom? Eu não vou falar, eu poderia falar. Não vou falar. Agora... porque fica mais legal, aí eu tô dando um prêmio para vocês. Agora o que eu queria dizer de congelar, na hora que você falou me veio esse filme, tá? Só não veio, não, o nome veio, mas tá lá, fica lá. Nossa, 1 minuto. Porque a minha vida, eu tenho 69 anos, é 1 minuto, você falou, ou é uma foto? Congelar, né? um momento, é congelar, foto, não é menos que 1 minuto. Eu tenho 69 anos, né? Gente, agora eu tô lembrando até do Blade Runner, os meus olhos viram coisas assim, você lembra disso? Cara, e esse assunto me vem muito à cabeça por causa do Blade Runner, sabe? Daquela cena incrível do Roger Hauer, né? Nossa, que ele tá lá. Então me vem muito, assim, eu já cheguei a pensar muitos momentos da minha vida. Muitos momentos, às vezes até os momentos bobos, mas que foram significativos na formação da minha vida. Significativo. Não vou entrar aqui, isso aqui seria horas, e logicamente não é o caso. Mas tem coisas bobas, mas significativas. Por que eu não fiz isso e deixei de fazer? E me arrependo, tal. Por isso que é sempre bom fazer, né? Porque aí você não vai ser... Você pode se arrepender, mas você fez. O ruim é você se arrepender de não ter feito, né? Mas eu mais me arrependo de ter feito.
de ter feito. Essa é a minha vantagem. Eu mais me arrependo porque eu fiz, chutei mesmo, eu saí da empresa dessa forma, não aceitei disputar o 4º e 5º lugar porque eu ganhei e fui roubado. Então tem muita coisinha aí. Agora, para escolher 1 minuto para eternizar, cara, você sabe que me veio agora à cabeça, eu estive eu gosto do frio, não gosto do calor, mas eu fiz uma viagem para Alagoas, Maceió, e eu não queria ir, porque lá é calor, pô. Nordeste é calor, eu gosto do sul, eu gosto do frio e tal. E adorei Maceió. E eu só não vou lembrar exatamente aonde, mas acho que próximo das praias dos franceses, acho que é esse o nome. A gente meio perdido, que eu gosto de me perder quando estou dirigindo, a gente achou uma torre e subimos nessa torre. Uma escada espiral alta, né? E um vento muito forte e tudo mais. E quando você subiu, eu tive uma imagem que eu falei para mim mesmo e acho que para as pessoas que estavam do meu lado, que se fosse para ir embora, aquela é a imagem que eu queria ter na cabeça. Que era o que? Simples, nada de muito excepcional. Talvez vai até decepcionar depois de fazer essa sensação toda, esse trailer aqui, né? Mas a imagem era o seguinte: você via o oceano com 3 níveis de cor. 3 níveis de cor. Um azul, verde, mas com níveis bem degradês e lindo. E você olhava assim, coqueiros, que você não... que perdia de vista, coqueiro verde, mas verde. Não é o nosso verde aqui de São Paulo, é um verde do coqueiro de Alagoas. Essa visão que eu tive ali, eu pensei da minha forma naquele momento eu pensei assim, aqui é chegar ao paraíso, é ver o paraíso, isso é o paraíso. Então nesse momento, sem raciocinar e perder mais tempo ainda, enrolar mais tempo aqui, eu quero ficar com essa imagem do natural, né? da visão natural que eu pensei comigo, nem sei se eu acharia de novo aquele local, então talvez esse momento estaria perdido, mas subir naquele, que era uma coisa meio improvisada, é lógico, é um ponto turístico lá, óbvio, se eu não me engano é próximo à Praia dos Franceses, se eu não me engano, mas eu estava meio que perdido, subimos lá e tive uma visão, cara, que eu falei, essa aqui é a visão da vida ou da morte, né, porque seria talvez a última visão. Isso para falar da coisa mais simples, mais poética e tudo mais. Mas sabe, você teria que fazer no mínimo uns 10 slides, sabe? Eu presenciei o nascimento dos meus 2 filhos, então esse também teria que estar, eu estava lá junto, vi, esse também teria que estar, tantas outras coisas, mas eu vou deixar esse da natureza. Agora, se fosse 1 minuto de filme, que é aquele filme japonês, aí eu ia juntar, só que é o seguinte, é 1 minuto e não podia ser picado, é 1 minuto que eles iam montar, tá? E fazer aquela cena, e você tinha que concordar se estava boa. Olha que loucura que é esse filme. Incrível. Por isso que pesquisem aí, botem o nome, hein? Mas a foto, vai ficar essa foto sim, aquela cena, porque eu falei assim, isso aqui é ver Deus minúsculo, né? Isso aqui é ver o paraíso, era o paraíso ali. Então vamos ficar com essa daí, mais simples, mais poética. Muito bom. Foi subir numa torre, olhar em 360 graus, né? Que isso aqui é 360, isso. E ver uma imagem alucinantemente linda. É essa que fica. Eu vim com uma pergunta e você enriqueceu ela muito mais. Será? Com essa questão de 1 minuto, assim, eu gostei. As próximas vítimas dessas entrevistas vão ter que encarar essa pergunta. Olha eu entrando. Isso é muito bacana. Não precisa botar referência não, mas eu já entrei sabe, isso eu acho louco. Já inseriu isso na minha muito cultura, legal. já. Porque eu não lembrei ainda o nome do filme, tá? Mas alguém vai... da nossa cultura. Depois eu vou lembrar, é só também fazer uma pesquisa rápida, mas é legal que isso saia em algum lugar que dá para ter comentário, né? Se alguém ouvir e se inscrever, é sério, é só vir aqui. E às vezes a pessoa é do Rio Grande do Norte, exemplo. Não tem problema, ela tem R$50, eu mostro algumas coisas, LPs, eu pergunto para ela, eu sei disso porque eu já faço isso no Charada Responde, tá? Então é um programa que eu faço ao vivo e às vezes eu erro, como eu errei, olha, o grande filme Náufrago, uma atuação fantástica de Tom Cruise, aí o cara me liga e fala, Gilberto, eu gosto dos seus vídeos, mas você fez um erro, porra, só um, qual foi? Você falou Tom Cruise, e eu não assisto o que eu faço, aí eu fui assistir. Eu falei Tom Cruise, aí eu
Propositalmente o Charada fez uma observação errada aqui, mas a primeira pessoa, aí o cara falou, você falou Tom Cruise, ganhou, parabéns, você ganhou R$ 35 e tal. Eu já fiz isso umas 3 vezes. Pássaros Feridos, eu falei Pássaros Proibidos. Pássaros Feridos é uma série que o SBT passou, fez o maior sucesso. É uma série de um padre que não pode casar, se apaixona e tal. E eu, quando eu peguei, aí eu estava falando de LPs, né? Quando eu peguei o LP do Pássaros Proibidos, Pássaros Feridos, eu falei Pássaros Proibidos, uma grande série e tal. Aí, só que essa, eu fui lá e assisti, eu falei, acho que eu falei errado. Essa eu mesmo. Agora, inclusive, você falou LP pra sacanear a galera, né? Será? Eu falei, não tô lembrando, eu falei? Falou LP do Pássaros Proibidos. Não, mas foi. LP mesmo. Era LP. Ah, tá. Não, era LP. Era Nesse uma série? Ela teve um documento em LP. Sabe com a trilha sonora? Entendi. Blade Runner 2001. Então, nesse caso, eu tenho uma caixa que está lá, uma caixa verde ali, tá, a caixa de vinil, que é só trilha sonora. Então, toda sexta-feira eu indico 3 filmes. Eu adoro fazer isso. Dá 2.000 visualizações, dá 1.000, não interessa. Eu gosto de fazer, porque a coisa que eu mais gostava de fazer era indicar filmes. Dono de locadora indica filme. Esse é o diferencial da locadora com os streams. O streams tem um negocinho lá, mas é meio robótico, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu indicava. E nisso eu sou bom, indicar filme eu sou bom. Eu não sou um grande crítico de cinema, mas sou um bom indicador de filme. Porque eu sei do seu gosto, sei os filmes que eu tenho, aí é só casar. E nesse dia, em vez de eu indicar, eu faço toda... Hoje é sexta-feira, eu tenho que fazer, esqueci. Olha como é loucura isso. Toda sexta-feira, há mais de 1 ano e meio já, quase 2... Toda sexta-feira, às vezes eu acordo não, às vezes eu estou em casa às 10 da noite e venho para a loja. Nunca deixei de fazer na sexta-feira, mas sempre na sexta. Daqui a pouquinho, se vocês bobear estando aí, eu faço. Que é o quê? Hoje você vai fazer, então, uma proposta para você. Pode fazer. Hoje você vai fazer, essa sexta-feira, você vai fazer indicação de 3 filmes filosóficos. Vamos lá. Cabeçudo para quebrar a cabeça Mas da você galera. pode participar? Não tem problema? Eu gostaria que você participasse, ou você. Posso. Que eu não sei, você já viu alguma vez essa minha indicação de sexta? Já vi. Então você sabe. Quando você indicou 3 filmes nacionais, que Isso. você indicou A Idade da Terra, Você que lembra? leva o nome do festival que você A faz. Idade da Terra em Transe, que é o festival. Então você já viu. E às vezes tem algum cliente aqui e eu pego eles e pergunto se eles querem participar. Aí eu peço para eles escolherem 2 filmes e eu dou um terceiro de brinde, né? O último que eu fiz foi sexta-feira passada, aconteceu exatamente isso. E o cliente pegou A Idade da Terra. De novo, A Idade da Terra ele pegou. Eu já tinha falado, mas não tem problema. E ele pegou A Idade da Terra. Se eu parar aqui eu vou lembrar, agora eu não quero perder tempo. Era outro que eu adoro, ainda falei, nossa, eu amo esse filme. E eu indiquei, se eu não me engano, nossa, eu tenho uma memória muito ruim. Eu acho que eu indiquei Mãe, acho. Não, Invasões Bárbaras, lembrei. Que é um filme que eu amo e tal. E tem um lado filosófico fantástico. Mãe é aquele de Adão e Eva. Que você não é pra saber que é Adão e Eva, né? Se você falar isso, você acaba... Não, já acabei com tudo, já Exato. Não, maravilha. Nós passamos aqui com a presença de um psicólogo e foi mó show. Ninguém entendeu, mas todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Entendeu. Eu falei assim, olha, esse filme eu não posso falar nada. Aqui umas 40 pessoas, tá? Não, 30 pessoas, aqui ó, cadeira. Peguei a capinha do Mãe e falei, nem a capa era pra mostrar, porque se bobear ela já entrega, porque ela tá no meio de uma natureza e tal, né? Aí eu falei assim, esse filme você não pode saber nada. A única coisa que eu vou falar é o seguinte, quando acabar o filme, ou vocês vão amar e não entender, amar e entender, odiar e não entender, ou odiar e entender. Acabou o filme. Quem amou esse filme e não entendeu. Mas, olha, nós estamos em 20, vamos botar no 20 só para ficar um número redondo. 18. Amei e não entendi. Quando eu falo amei, é gostei, tá? Gostei, amei, é só para... Eu gosto de dar um exemplo maior. Que é chocante. Detestei e não entendi, uma só. Detestei e não entendi. E um só, amei e entendi. Um só. Aí eu falei, Marcelo, eu lembro o nome dele, Marcelo. Marcelo, por sinal, é o cara que me faz essas mesinhas, essas obrinhas de arte que tem aqui, é o Marcelo. Eu falei, Marcelo, você entendeu esse filme? É que minha filha já tinha dito uma palavra mágica. Então, com essa palavra, pode falar, que é Bíblia, né? Com essa palavra,
Eu já vi Adão e Eva, eu vi no Caim, aí eu entendi e gostei. Eu matei esse filme Aonde? no assassinato. Ali não teve como. Cara... Foi muito descarado. Não foi um pouquinho antes é o Adão, né, tirando. É, que eles chegam, eles são folgados, aí você fala, meu Deus, não quero essa galera na minha casa. Sai daí. Isso, mas que loucura, você assistiu? Nós estamos estragando mas assista mesmo assim. Nem vou lembrar. Não vai lembrar, é boa. Olha, o Mãe é um dos filmes, acho que do século XXI, né, que nós estamos, talvez o meu favorito. Como eu amo esse filme, porque tem muito a ver comigo, sabe? Tem muito a ver comigo, sabe? A minha forma de pensar a religião. Posso aproveitar o gancho da religião? Eu sei que você já vai falar alguma coisa assim, mas eu vou agora fazer igual você, enriquecer o debate. A parte de Deus que você fala, você chegou a citar Deus com D minúsculo. Acontece que eu tenho para mim que Deus ele é o Deus de Spinoza, né? Aconteceu que o Einstein soltou isso aí lá atrás e aí contaminou todas as pessoas que acabam se interessando em estudo de Deus. E Spinoza ele diz que Deus é o todo, que ele quer que a gente viva a Terra, viva o mundo e também acaba acrescentando que nós somos Deus, a centelha divina, vivenciando, experienciando tudo para um dia, quem sabe, voltar para o todo. E aí você pode falar, a partir disso aí, o que você ia acrescentar, como o filme Mãe se conecta com você. Nossa, como se conecta, exatamente. Você sabe que há muito tempo atrás, eu devia ter uns... Eu mudei para Sapopemba em 67, eu tinha 11 anos. Lá para 70, ou seja, com uns 14 anos... Só um momento, Lógico. Eu vou ter que trocar a bateria. Lá para 70, hein? Lá para 70, não esquece. Você que falou que esquece, não esquece. Lá para 70, não, eu não vou esquecer. Coitado, acabei com a bateria, mas eu já até... Eu falo demais, essa que é a verdade. Minha mulher reclama, fala, você fala demais. Mas eu acho assim, hoje se fala de menos, né? Então... Em 1970, eu escrevi Deus Maior. E legal porque o Deus era minúsculo, né? Deus maior, o M maiúsculo. Eu tinha uns 14, 15, no máximo 16 anos, e eu escrevi, eu vou chamar de livro, mas não é livro, é no caderno e tal. Mãe, você me roubou o roteiro. Bom, Saramago, você me roubou o roteiro quando escreveu Caim. Porque eu escrevia lá claramente, começava praticamente assim, que Deus pequeno é esse, que vocês procurem emprego com ele. Deus fez o universo. Mas olha que visão interessante, é uma visão de quem não acredita, mas vestindo a camisa de quem acredita. Então se eu acredito, esse cara é muito monstro, cara. O que é? Vou pedir tirador de dente? Para com isso. Arrumar emprego, arrumar namorada? Peraí, o cara fez o universo. Então eu entro na ficção, que para mim é uma ficção, mas eu entro sério. Então eu penso assim, Adão, ele veio ser o umbigo. Saramago escreveu isso muitos anos depois. E outras coisas mais que eu ponho lá, mas não vou entrar em detalhe aqui. Que o Adão veio, né? Sim. No Mãe, essa visão do filme Mãe, eu escrevi no Deus Maior. Quando eu acabo o primeiro capítulo, onde eu enalteço Deus, ponho Deus, porque o cara é monstro, e falo, por que ele fez um ano tão ruim? Por que ele fez um produto da grandiosidade dele com defeito? Por quê? Em 1971, 72, estava muito em alta resposta de múltipla escolha, que é o início disso, porque não tinha antes. E eu faço múltipla escolha no final. E a múltipla escolha era assim, Deus é um brincalhão. É um narcisista? Ou ele é sadomasoquista? E a última é triste, porque ou ele é um grande FDP. Meu irmão, que estava gostando, pá! Como é que você fala isso? Ou nenhuma das ou todas as alternativas. Para mim ele é um brincalhão, ele queria um BBB, um Big Brothers, ele queria se divertir. E é isso. E o Mãe
Olha o que ele apronta no Mãe. Ele destrói tudo com a maior facilidade e constrói de novo. O início do filme e o final do filme se conectam. E é isso, Mãe é isso. Vou ter que interromper isso, porque a gente tem 2 minutos para gravar. Tá. Eu queria falar para você, muito obrigado pelo papo, muito enriquecedor. Fica tranquilo de mexer, fazer, apagar. Qualquer dia eu venho aqui com mais tempo, com mais cartão pra gente gravar bastante tempo. Mas muito obrigado pela conversa, Charada. Agradecer aí o espaço. Espero que a gente possa fazer mais desses no futuro. Eu gostei bastante. Você quer deixar uma mensagem pro pessoal? Você tem 1 minuto. Tem 1 minuto. Ah, sobrou 1 minuto. Então vamos só finalizar, então, né? Pode falar já? Pode tá falar, vermelho 1 minuto, lá. tá valendo. Olha, então a Charada existe, José Antônio Fontes, 62, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, é o nosso chavão, a gente sempre fala isso. Charada ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E é um prazer, a nossa maior felicidade é quando alguém vem conhecer a loja. Então venham conhecer, a gente está aqui vivo, é cultura explícita. E a gente tem o maior carinho de receber, tá? Aqui, venha só para conhecer, não precisa vir para comprar nada, não. Venham conhecer a gente. Charada, charada, charada. Cinema, cinema, cinema. É isso aí, venham sempre.